Oi pessoal, tudo bem? Bom, antes da gente começar a falar sobre mais um assunto, eu acho super importante a gente aprender, né, e compreender que nós todos estamos inseridos dentro de uma sequência, né, que ela é chamada de nível de organização. Esses níveis de organização dos seres vivos, eles são muito importantes para que nós consigamos entender a sequência e o conjunto, né, e entender que nós somos parte desse conjunto. Vamos lá? Bom, para começar, eu gostaria de falar que o átomo, né? O átomo ele é uma estrutura, né? Minúscula, bem pequena, que nós não conseguimos enxergar a olho nu, né? Sem a utilização de nenhum tipo de lente, de muito aumento. Né? Ele é menor que a bactéria, então a gente não conseguiria enxergá-lo no microscópio óptico, tá? Composto. Enfim, o que eu consigo lembrar do átomo? Que ele foi proposto por várias pessoas, né? Temos várias propostas do átomo, um foi colaborando com o outro, e hoje a gente sabe que ele tem, né, carga elétrica, positiva e negativa, e também neutra no seu núcleo. Ele tem um núcleo onde a gente encontra a carga neutra e a carga positiva, e a sua carga negativa fica girando em torno do átomo e é chamada de eletrosfera, tá? Então, o átomo é uma das menores partículas que existem, né? Ainda tem menores que ele, que seria o elétron, o próton. A gente poderia, né, crescer mais para lá, mas a gente parte do átomo para ficar melhor e mais fácil a sua compreensão, beleza? O conjunto de átomos, né, ele vai formar uma molécula. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, bem simples. Quando a gente tem um átomo de hidrogênio, né, ele se junta com outro átomo de hidrogênio e mais um átomo de oxigênio, nós temos uma molécula, que é a molécula da água, tá? Então, a partir do momento em que os átomos conseguem estabelecer pontes para ocasionar ligações, nós temos uma molécula, certo? Aí as moléculas se juntam, né? A molécula de ATP, enfim, né? A glicose, e elas conseguem formar uma célula. Né? Obviamente que as moléculas também acontecem, né, são formadas dentro das células e das suas organelas, tá? Então, não que a molécula forme a célula, tá bom? Mas a célula também é composta por moléculas. Bom, confuso, mas dá para entender. Então, assim, o átomo é uma das menores partículas existentes, né? Porém tem menores que ele, nós já sabemos, mas vamos partir daqui. Então, átomo, molécula, vou colocar por número. Esse aqui é como se fosse o menorzinho, esse aqui é um pouquinho maior, a célula um pouquinho maior. Então, a célula, ela é a unidade básica, né, dos seres vivos, é a unidade morfofuncional. O que seria isso? É a unidade morfológica, ela dá um formato, ela tem um formato, né? E ela auxilia no processo de funcionamento também do corpo, tá certo? Do funcionamento, quando elas se juntam, né? Elas têm suas especialidades, suas especializações, né? E o conjunto das células vai formar tecidos. Esses tecidos, por sua vez, não são tecidos que nós vestimos, né? Como a minha blusa aqui. São tecidos, né? Que nós vamos estudar já já, neste capítulo, tá bom? Nós temos tecido conjuntivo, né? Aí dentro do tecido conjuntivo nós temos adiposo, cartilaginoso, enfim. Nós vamos aprender bastante sobre os tecidos daqui a um pouquinho, certo? O conjunto dos tecidos formam os órgãos, né? Quais são os exemplos de órgãos formados pelos tecidos? A pele, né? O nosso coração, né? Os músculos que nós usamos, né, para auxiliar nos movimentos, os ossos, certo? O nosso pulmão, o outro pulmão, os pulmões, certo? A bexiga, o estômago, tudo isso é formado, todos os órgãos são formados por tecidos, ok? O conjunto dos órgãos, eles vão formar os sistemas. Quem são os sistemas? Sistema respiratório, digestório, reprodutor, sistema nervoso,
certo? Aqui nós temos um conjunto dos órgãos que vão funcionando de acordo com a especialidade da célula, certo? Então, o que que acontece? Se a minha célula ela é especializada para absorção, ela fica no intestino, obviamente que ela não serviria para estar no meu coração. Então, as células têm as suas especialidades, né? E cada uma com a sua função, ok? O conjunto de sistemas vai formar um organismo, também denominada espécie. Ou seja, nós. Então, assim, sistema reprodutor, digestório, sensorial, que mais? Sistema respiratório, excretório, todos eles juntos, né, o nervoso, eles vão atuar em conjunto e vão formar um organismo, tá? Ou uma espécie. A espécie é qualquer indivíduo, né, que seja parecido entre si, capaz de gerar descendentes férteis, que tenha material genético idêntico, para poder perpetuar a espécie. E aí a gente consegue classificar ele como uma espécie, tá bom? População. Uma população nada mais é do que o conjunto desses organismos, né, o conjunto desses indivíduos que são formados, né, vamos colocar indivíduo aqui também para ficar mais legal, indivíduo, né, é o conjunto desses indivíduos que vivem em uma determinada área, né, então aqui nós temos vários indivíduos vivendo nessa área, né, eles são idênticos entre si, são capazes, né, de gerar descendentes férteis, de gerar filhotes, né, ter filhos. Imagina que aqui eu não estou falando somente, né, de seres humanos. Eu estou falando de animais, de vegetais, tá bom? Aí, esses seres que ficam, né, nesse determinado local, dessa mesma população, eles podem disputar por espaço, eles podem disputar por fêmeas, né? Eles podem ter uma disputa entre eles, certo? E eles também podem não disputar, né? Podem viver ali numa mesma tribo, numa mesma manada, dependendo do bicho, tá certo? E é isso. O conjunto das populações vai formar uma comunidade. A comunidade, ela tem o mesmo princípio aí da população, porém, são de populações diferentes. Ou seja, eu teria uma população vivendo aqui, né? Interagindo com essa população que vive aqui, interagindo com essa população que vive aqui, né? Interagindo com essa população que vive aqui, interagindo com essa população que vive aqui, interagindo com essa população que vive aqui, interagindo com essa população daqui. Então imagina que uma comunidade, ela faz o quê? Ela faz a interação numa mesma área, né, num mesmo local, né, de várias espécies diferentes, né, que são formadas por populações. Então, nós temos aqui diferentes populações de indivíduos que estão formando uma comunidade, tá bom? Já aqui, né, o próximo item, vamos continuar numerando para a gente não se perder, 6, 7, 8, 9, agora é o 10. Eu tenho um ecossistema, né? O que é um ecossistema? O ecossistema é um conjunto de fator biótico e abiótico interagindo num determinado local. Nossa, que difícil, professor. Vamos lá. Ó, fatores bióticos e abióticos. Fatores abióticos. Tá? O que seriam os fatores bióticos? Eles possuem vida. E os abióticos, abióticos está negando, não tem vida. Então, imagina que dentro daquela comunidade, para formar um ecossistema, eu preciso somente dessa interação dos fatores abióticos. Quem são esses fatores abióticos? Que não possuem vida, professor. A água, as rochas, o solo.
o vento, a temperatura, a umidade, a luz do sol, tudo isso interagindo em determinado local, é super interessante a gente pensar que nós necessitamos de tudo isso para poder sobreviver, né? Nós dependemos de fatores que não possuem vida para a gente conseguir sobreviver, tá bom? E aí o ecossistema ele nada mais é do que essa interação, essa interação, né, entre o vivo e o não vivo, tá? Saindo daqui do ecossistema, caminhando para o bioma, nós conseguimos lembrar que os biomas são conjuntos de ecossistemas que nós temos, né, interagindo num determinado espaço, né, que possuem temperaturas médias anuais bem parecidas, precipitação média anual parecida, a vegetação, o solo, a fauna, a flora, é tudo muito parecido que vive ali naquele determinado local. Por isso que ele é denominado bioma, né? As suas características, a sua fisionomia, né, é muito parecida, né? Devido às plantas que estão ali, né, a quantidade de chuva que cai naquele local, né, a intensidade do sol, tudo isso influencia, tá? O solo, se é ácido, se é rico em nutrientes, se é pobre, enfim, tudo isso interage, tá? E aí o conjunto dos biomas forma a biosfera, né? Se a gente dividir a palavra biosfera, bio significa vida. Esfera, né? Esfera. Então seria o planeta Terra, né? Esfera da vida. E aí a gente lembra que em uma camada do chão, né, a cerca de 20 quilômetros na vertical, né, a biosfera é a camada onde a gente consegue encontrar vida no planeta.